Boa noite. Boa noite. Andrade Gutierrez confessa suborno em obras na Copa do Mundo e vai pagar multa de R$1 bilhão. Presidente da empresa que está preso fecha acordo de delação premiada. Advogado de Nestor Severo é preso na chegada ao Brasil. Lojistas abriram hoje mais cedo e apostaram na Black Friday para tentar aumentar as vendas. Advogado do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, é preso ao chegar ao Brasil. Edson Ribeiro estava nos Estados Unidos e foi detido no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele chegou a ter o nome incluído na lista vermelha da Interpol. Segundo o Ministério Público Federal, o advogado fez parte do esquema para tentar interferir nas investigações da Operação Lava Jato, do qual fariam parte ainda o senador Delcídio do Amaral e o banqueiro André Esteves. Edson estava na reunião que foi gravada pelo filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo, e que deu base à prisão do senador. A família do ex-diretor acredita que o advogado faz um jogo duplo, atrapalhando o acordo de delação de Severo. Rede e PPS anunciam que vão entrar com representação que pode levar à cassação do mandato do senador Delcídio do Amaral, do PT, preso na quarta-feira. A representação no Conselho de Ética do Senado deve ser protocolada na terça-feira. Delcídio foi flagrado tentando atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato em gravações feitas por Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. Na reunião, o petista ofereceu R$50 mil mensais à família do ex-diretor da Petrobras para tentar convencê-lo a não fechar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Delcídio temia que ele e o banqueiro André Esteves, do banco BTG Pactual, fossem delatados. Esteves também foi preso na quarta-feira. Para convencer a família Cerveró, Delcídio tentou mostrar que tinha influência política nos mais altos cargos da República, inclusive sobre os ministros do STF, o vice-presidente Michel Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Na conversa, Delcídio chegou a propor um plano de fuga para Cerveró caso ele fosse solto. Ele sugeriu que Cerveró saísse do país pelo Paraguai e fosse para a Espanha, num jatinho em voo direto. Em depoimento à Polícia Federal ontem, Delcídio reconheceu que era sua voz na gravação feita por Bernardo Cerveró, mas negou que tentou atrapalhar as investigações. Segundo o canal de TV Globo News, o senador disse que queria a soltura do ex-diretor da Petrobras por questões humanitárias. No entanto, negou que tenha oferecido dinheiro à família dele. Sobre Temer, explicou que, segundo informações, o vice-presidente mantinha relações próximas com o ex-diretor Jorge Zelada, atualmente preso na Lava Jato. Questionado sobre o que seria essa proximidade, Delcídio disse que preferia não responder. Ainda de acordo com a Globo News, durante o depoimento, Delcídio ficou completamente descontrolado quando soube das críticas do ex-presidente Lula ao seu comportamento. Os jornais Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo informaram que Lula teria afirmado que o senador fez uma coisa de imbecil e uma grande burrada. No momento em que soube da fala de Lula, Delcídio se descontrolou e o advogado do senador teve que interferir suspendendo o depoimento. O Instituto Lula nega que o ex-presidente tenha dado as declarações. Em nota, a vice-presidência da República afirma que em 2007, Jorge Zelada foi levado à presidência do PMDB por estar sendo indicado a um cargo da Petrobras. No entanto, segundo o texto, Temer não indicou Zelada nem trabalhou pela sua manutenção no cargo. O texto afirma ainda que ele repudia veementemente as declarações do senador Delcídio do Amaral. Após ter o nome citado na reunião que levou o Delcídio do Amaral para a cadeia, o senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, reafirma não ter conta na Suíça e pede para ser investigado pelo Ministério Público Federal. Romário disse que teve uma conta no banco suíço BSI na época que jogava na Europa. A instituição financeira atualmente é do BTG Pactual, de André Esteves, preso esta semana. Romário diz não se lembrar ao certo quando a conta foi fechada. O ex-jogador atuou na Europa entre 1988 e 1994. Ele disse que pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue a existência de suposta conta no país europeu. Em julho, ele desmentiu uma reportagem da revista Veja que chamou de cretina, negando ter qualquer conta na Suíça. A revista admitiu ter cometido um erro.
O ex-jogador disse que a citação de seu nome na gravação não passa de fanfarronice do senador Delcídio. Na gravação, o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro, disse que o senador Romário tinha dinheiro numa conta na Suíça, mas foi avisado para retirá-lo para não ser preso. Em troca, Romário teria aceitado apoiar Pedro Paulo, pré-candidato do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PMDB, à sua sucessão no ano que vem. Guilherme da Costa Paes, irmão do prefeito do Rio, é diretor do BTG Pactual. E o banqueiro André Esteves passou a noite no presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro. Ele deixou a sede da Superintendência da Polícia Federal ontem, depois das 10 da noite, passou por exame de corpo de delito no IML e foi encaminhado ao presídio. Como tem curso superior, Esteves tem direito a uma cela especial. Ele foi preso na quarta e é acusado de tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ontem, o ministro Teori Zavascki negou o pedido de revogação da prisão e ainda determinou a transferência do dono do BTG Pactual para um presídio comum. A defesa do pecuarista José Carlos Bunlai pediu à Justiça Federal que ele seja dispensado da sessão da CPI do BNDES marcada para terça-feira. Preso na semana passada na Operação Lava Jato, Bunlai, que é amigo do ex-presidente Lula, foi convocado a prestar depoimento na Câmara dos Deputados em Brasília. Ele está detido em Curitiba. Os advogados do empresário dizem que ele não irá responder às perguntas dos deputados. Bunlai é suspeito de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal afirmam que Bunlai utilizou contratos firmados na estatal para quitar empréstimos junto ao Banco Chain e que este dinheiro seria destinado ao PT. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. É muito célebre, são muito célebres os versos de John Donne, que Ernest Hemingway usou como epígrafe em seu romance Adeus às Armas. Não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Esta foi a sensação que eu tive quando assisti à sessão histórica de quarta-feira no Senado Federal, em que havia um velório. Pode-se pensar que o velório era para o Delcídio. Eu não acredito. Eu acho que o velório não foi para o primeiro senador a ser preso no exercício do seu mandato desde 1935. Este velório é para cada um dos senadores. Todos perderam o sono, pelo menos aqueles que têm alguma ligação com alguma falcatrua, na Copa do Mundo, como acaba de delatar o Andrade Gutierrez, na Operação Zelotes e, sobretudo, na Operação Lava Jato. Pelo menos os 13 que já foram citados tentaram evitar que o Delcídio continuasse preso. Aliás, Delcídio, o meu amigo Dionísio da Silva, que conhece todas as origens das palavras, me disse que significa assassino de Deus. Ou seja, será o menino Jesus que ele tanto cita? Será o Padim Lula? Será a própria Dilma? Não se sabe. O que se sabe é que o Brasil hoje se divide entre os que perderam o sono, então estão impregnados de insônia, e os que estão indignados, porque não para de vir novidade em matéria de roubo, a tal ponto que o jornal Estado de São Paulo intitulou o seu primeiro editorial hoje como A República dos Bandidos. Podia ser também a República do Escárnio, porque, segundo a ministra Carmen Lúcia, você já sabe, né? Nós saímos do cinismo para o escárnio, o que é uma vergonha total. Só que eu quero lembrar um grande fato positivo dessa semana de tanta confusão. É que, pela primeira vez na história, nós estamos dando passos muito rápidos na direção da igualdade de todos perante a lei. Quando se prende um senador e um banqueiro, é porque está sendo dado um sinal de que as nossas instituições republicanas e democráticas podem funcionar para garantir o direito de que cada cidadão será tratado do mesmo jeito que o outro perante a lei. É pensando nesse lado positivo que eu convoco você para um bom fim de semana e para voltar aqui terça-feira, direto ao assunto, em pé. O executivo Otávio Marques de Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez, deve fechar nos próximos dias um acordo de leniência e de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. O acordo de leniência é similar ao de delação premiada.
O de leniência é para a empresa, a delação para a pessoa física. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, Otávio Marques deve apontar no acordo os nomes de pelo menos 2 senadores que teriam recebido propinas no esquema Petrobras. Otávio Marques está preso na Lava Jato desde o dia 19 de junho. O acordo prevê o pagamento de R$1 bilhão como indenização. O maior valor pago na Lava Jato até agora foi da Camargo Correia, R$700 milhões. Já segundo o jornal Folha de São Paulo, o empreiteiro deve confessar o pagamento de propina em obras da Copa do Mundo, da usina nuclear de Angra 3, da usina de Belo Monte e na ferrovia Norte-Sul. Hoje, 3 dos executivos da empresa que estavam presos foram transferidos do Complexo Médico Penal, que fica em Pinhais, para a carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Para os investigadores da Lava Jato, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht agiam de forma sofisticada na corrupção e em fraudes de licitações da Petrobras. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre este acordo fechado pela Andrade Gutierrez. No futuro, quando puder falar sobre os dias atuais sem precisar ter vergonha da degradação moral, a história dirá que o Brasil atravessa, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, uma dessas fases de transição que levam uma nação a evoluir, ainda que aos trancos e com enormes sacrifícios. Estão em curso, embora pouca gente tenha notado, 3 profundas transformações. A primeira transformação é que o presidencialismo de cooptação, que submete os cofres de estatais e de repartições públicas à pirataria partidária, pode estar com os dias contados. Esse talvez seja o último governo a utilizar esse modelo com tamanha disfarçatez. A segunda transformação é que o brasileiro já não aceita com tanta facilidade desculpas esfarrapadas do tipo "eu não sabia". E a terceira transformação é a falência do modelo de contratação de obras públicas baseado no critério único do quanto é que eu levo nisso. Hoje, soube-se que a segunda maior empreiteira do Brasil, Andrade Gutierrez, firmou com a força-tarefa da Operação Lava Jato, um acordo de delação e de leniência. A empreiteira vai pagar uma multa de algo como R$1 bilhão, e a maior multa já paga na Lava Jato. E os executivos da Andrade Gutierrez vão confessar que pagaram propinas em obras da Copa do Mundo, na Petrobras, na usina de Angra 3, na hidrelétrica de Belo Monte, na ferrovia Norte-Sul. O que vem por aí é um imenso striptease do patrimonialismo brasileiro. Logo, logo nós vamos saber quem vai ficar com os glúteos na vitrine. Boa noite. Operação prende políticos de Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, por suspeita de corrupção. Foram cumpridos 13 dos 16 mandados de prisão expedidos. 3 dos detidos são vereadores da cidade. Preso, o vereador Cícero Costa, do PSDB, foi para a delegacia no Camburão. Não quis falar sobre a acusação de desvio de verba na Câmara dos Vereadores de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde inclusive já foi presidente. Outros 2 vereadores também foram parar atrás das grades. Hércules da Farmácia e Kleber Bernardes, atualmente licenciado e à frente da Secretaria de Obras da cidade. Ambos são do PMDB. Foi uma surpresa. O crime que todos estão sendo indiciados é por crime de peculato. O vereador Fabinho Gêmeos, do PV, é considerado foragido, assim como outros 2 funcionários da Câmara Municipal. 4 ex-vereadores também foram presos: José Maria, Clóvis Pinto, Tonho Paraíba e Tupinambá Lombardi. Entre os acusados, há ainda funcionários e parentes de servidores e parlamentares. A primeira fase da Operação Redenção foi deflagrada nesta manhã com a participação de 20 promotores de diferentes comarcas e 200 policiais militares da Rota. Houve busca e apreensão de documentos em mansões e gabinetes da Câmara Municipal. A investigação começou em janeiro deste ano, depois que o Tribunal de Contas do Estado detectou um sumiço de R$2,5 milhões das contas aqui da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra. Durante o levantamento de provas, com quebra de sigilos bancários, fiscal e também telefônico dos acusados, foi possível perceber que os desvios foram bem maiores do que se pensava inicialmente. De acordo com o Ministério Público, a denúncia envolve 18 pessoas que teriam cometido mais de 1.000 crimes em 7 anos, de janeiro de 2008 até dezembro de 2014. O atual presidente da Câmara, Alex Pires, reconhece que houve sim desvios, mas garante que as irregularidades não existem mais.
Não foi na minha época. Eu sou presidente de 2015 e 2016. Há algum tipo de desvio hoje na Câmara? De forma alguma, senhora. De forma alguma. Hoje, graças a Deus, está sobrando quase 50% do 10º que é da arrecadação da Câmara Municipal. O Diretório Estadual do PSDB de São Paulo afirma que solicitou ao Conselho de Ética do partido a apuração do caso e que, se forem constatadas irregularidades, serão tomadas as providências cabíveis. O PMDB e o PV ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Após tantos dias de céu nublado, o paulistano conseguiu aproveitar o sol. Hoje as temperaturas subiram, chegando aos 29 graus e não choveu. Mas uma frente fria que está no sul do Brasil deve chegar a São Paulo amanhã, trazendo a chuva de volta. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Uma frente fria que está no sul do Brasil se aproxima de São Paulo amanhã. O sábado começa quente e abafado em todas as áreas, mas com a aproximação da frente fria, são esperados temporais em pontos isolados a partir da tarde. O oeste paulista será a única região onde o céu fica carregado e chove desde manhã. Em Marília, máxima amanhã de 32 graus. No centro-norte, as máximas esperadas são de 34 em Ribeirão Preto e de 35 graus em Araraquara. E no litoral vai dar para aproveitar a praia, principalmente pela manhã, quando ainda não há expectativa de chuva. A máxima chega aos 34 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Amanhã aqui na capital faz calor, o sol aparece, mas à tarde e à noite ocorrem pancadas de chuva. A máxima pode chegar aos 32 graus. No domingo, o sol aparece entre muitas nuvens e o céu pode ficar nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 29. E a semana começa com céu fechado e chuva. A máxima não deve passar dos 25 graus. O governo federal anunciou que vai mover uma ação civil pública contra a Samarco, de propriedade da Vale e da BHP, para que a Justiça determine a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para revitalizar a bacia do Rio Doce. No último dia 5, a barragem do Fundão da Samarco se rompeu e provocou um tsunami de lama que destruiu o distrito de Bento Rodrigues e varreu outros distritos da região central de Minas Gerais. A lama atingiu o Rio Doce, provocando a morte de peixes e prejudicando o abastecimento de água em cidades banhadas pelo rio. A lama, que percorreu centenas de quilômetros, também já chegou ao mar. Daqui a pouco, hoje foi dia de Black Friday. Lojistas oferecem descontos atrativos para aumentar as vendas. E as homenagens às vítimas dos atentados em Paris. A cerimônia foi feita pelo presidente François Hollande. Ele prometeu acabar com o Estado Islâmico. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego da sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. Amanda, do Centro de Controle, avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago a chegar a tempo em São Paulo. E a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. O melhor lugar para comprar estofado em couro é direto da fábrica. É claro que aqui na Sofá e Colchões, os nossos preços são pelo menos 50% mais baratos. A nossa entrega ela é rigorosa de 10 dias. Esplendor, assento em coxo fabricado em molas, preço de fábrica, 12 parcelas de R$ 179. América, assento em coxo fabricado em molas, almofadas soltas, 12 parcelas de R$ 299. Sofá, cama e couro, só a Sofá e Colchões tem. Transforma no verdadeiro colchão em molas, 12 parcelas de R$ 329. 100% em couro de exportação é só na Sofá e Colchões. Para bom entendedor, meia palavra basta. Não. Por isso, questionamos políticos e autoridades públicas, trazemos informação e esclarecimento sobre os temas importantes do seu dia a dia. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Neste domingo, o Mesa Redonda traz as emoções da penúltima rodada do Brasileirão.
Tem o confronto direto entre Grêmio e Atlético Mineiro e a luta pelo 4º lugar do G4. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. 10 vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Center Castilho. Vai reformar? Passe no Castilho. Aconteceu hoje a Black Friday. Para os consumidores ávidos por promoções, essa pode ser uma boa época para levar para casa produtos mais baratos. Mas, além das ofertas, o cliente precisa tomar cuidado com a famosa maquiagem nos preços dos produtos. Só no estado de São Paulo, o Procon recebeu até no fim da tarde quase 1.000 reclamações. Fila do lado de fora e o segurança controlando o fluxo de entrada e saída já são típicos de Black Friday. Essa loja abriu às 6 horas da manhã e meia hora depois as prateleiras já estavam vazias. Tinha gente comprando para mandar até para a família na Bahia. Pegando ferro, tô olhando o micro-ondas, a fritadeira, tá ótimo. Todos os preços estão bons. Aqui tinha ferro de passar por apenas R$10. Vendeu tudo, não sobrou nem para mostrar na reportagem. E para pagar, o jeito foi enfrentar mais uma fila. Quem estava pesquisando produtos há algum tempo esperava descontos mais atrativos. O que eu observei aqui, tá um pouco ainda salgado o preço, né? Não é aquilo que parece na TV mesmo lá, que é 60%, 50% assim, de oferta, né? Mas cliente antigo olhou, pensou e saiu reclamando. Eu achei que não teve muita diferença não. Os outros anos tinha fila para entrar nessa loja aqui. Esse ano tá fraquinho, precisa de rever esse Black Friday, tá furado. Justamente para ficar de olho nos preços e principalmente nas propagandas enganosas, o Procon de São Paulo está trabalhando em ritmo de plantão desde as 7 horas da noite de ontem. E ainda dá tempo de reclamar, viu? O atendimento via telefone e internet vai até a meia-noite de hoje. No ano passado, o Procon recebeu 1.356 reclamações durante a Black Friday. Neste ano, a expectativa é que o número seja menor. Na Black Friday do ano passado e também neste ano, as duas principais reclamações é a maquiagem do preço, ou seja, houve um aumento e agora um desconto daquele valor, e também a questão da oferta que está sendo veiculada e que o produto não está mais disponível para compra. Se a oferta encontrada realmente valer a pena, preste atenção para não se endividar. Ele não deve comprometer mais de 30% da sua renda em momento algum e sobretudo neste momento, porque senão ele acaba estourando o limite do seu cartão de crédito e acaba super endividado. E é bom mesmo tomar cuidado na hora das compras. O Banco Central divulgou hoje que os juros médios do cheque especial já são os mais altos em 20 anos. Em outubro, eles chegaram a 278% ao ano. E os juros cobrados no rotativo do cartão de crédito, que é quando a pessoa paga a parcela mínima e fica devendo o restante, registraram queda em outubro. Mesmo assim, são altíssimos, 406% ao ano. Por isso, o Banco Central recomenda que os clientes bancários evitem essa modalidade de crédito. Presidente Dilma Rousseff decide bloquear 10 bilhões de reais do orçamento da União. Esse já é o terceiro contingenciamento do ano. O governo ainda não divulgou que gastos serão afetados, mas os cortes podem provocar a interrupção de serviços públicos. E mesmo com esse corte, o governo não deve atingir a meta fiscal, que é de pouco mais de 55 bilhões de reais. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. O orçamento do governo parece um assunto muito chato. Aliás, qualquer discussão de orçamento é chato e distante da nossa vida no dia a dia. Mas a bagunça do governo e no Congresso são tamanhas que essa história do rombo do governo está tendo consequências muito concretas e daninhas no nosso cotidiano. Na segunda-feira, a presidente Dilma Rousseff publica um decreto congelando todos os gastos do governo que não são obrigatórios. Na prática, o governo vai parar até de pagar conta de luz. Por quê?
Porque mesmo neste final de ano, o governo ainda não tem orçamento. Quer dizer, o governo precisa aprovar no Congresso uma autorização para mudar o valor do buraco em suas contas, que vai ser muito maior do que o previsto, mais de 100 bilhões de reais maior. Mas o Congresso está ao caos. O governo não tem apoio suficiente. Agora, depois das últimas prisões de gente graúda, a confusão aumentou ainda mais. Sem essa autorização do Congresso, pode até haver processo da presidente. Para piorar, o governo não consegue aprovar o orçamento para o ano que vem, para 2016. Aliás, nem conseguiu fechar uma conta. Não sabe se vai ter dinheiro suficiente para pagar as contas e sobrar ainda algum para pagar os juros da dívida no ano que vem. Qual o problema disso? Se não se sabe o tamanho do rombo das contas do governo, se sabe muito pouco do que vai ser a economia. Para começar, governo sem dinheiro não faz obra nem paga contas de obras feitas. Neste ano, o investimento do governo em obra já caiu quase 40%. Se o governo não sabe quanto dinheiro vai ter em 2016, não sabe que gastos vai poder fazer. Se o governo não sabe disso, muito empresário que depende de gastos do governo fica na retranca. Outros ficam imaginando se o governo vai aumentar ainda mais os impostos. Logo, as empresas ficam ainda mais na retranca, investem menos, contratam menos e a economia encolhe ainda mais. Pior, quando o governo está essa bagunça, os credores cobram juros maiores. Logo, o governo fica ainda mais na pindaíba, assim como o país. Essa bagunça dos gastos, na corrupção e no Congresso está sufocando a economia brasileira. Boa noite. França presta homenagem solene a 130 vítimas dos atentados de 13 de novembro. François Hollande presidiu a cerimônia no Museu Militar Les Invalides, em Paris. O prédio foi um hospital que recebia feridos de guerra. Hoje é sede de vários museus e abriga o túmulo de Napoleão Bonaparte. Os nomes das 130 vítimas foram lidos em voz alta enquanto as fotos eram exibidas no telão. A maioria tinha menos de 35 anos e havia pessoas de toda a França e de 17 outros países. Hollande fez o único discurso na cerimônia. Ele prometeu destruir o Estado Islâmico, reafirmou que o país não vai ceder ao medo nem ao ódio e pediu que os franceses respondam ao exército de fanáticos com música e shows. As manifestações públicas estão proibidas por questão de segurança. Os moradores atenderam ao pedido do presidente e colocaram azul, branco e vermelho nas janelas e sacadas. Os locais dos ataques e a Praça da República estão repletos de flores e todo tipo de homenagem. Procuradores da cidade alemã de Stuttgart confirmaram a prisão de um homem de 34 anos por suspeita de tráfico de armas. O homem foi preso segunda-feira. Os procuradores se negaram a comentar as informações do jornal Bild de que o suspeito teria vendido 4 armas para os terroristas dos ataques em Paris. A venda teria sido feita pela Deep Web, a face oculta da internet, onde são negociadas armas, drogas e serviços ilegais. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Nós voltaremos na segunda-feira. Um ótimo final de semana e até lá. Neste domingo, 7h30 da noite, Mauro Galera pratica slackline com a campeã mundial da modalidade em vida de atleta. Assista agora, Gazeta Shopping.